Garoto escuta voz assustadora sob o assoalho e, ao cavar, descobre um segredo horripilante. Na pequena cidade de São Pedro do Sul, todo mundo conhecia Daniel, o garoto de 10 anos com um olhar curioso e um sorriso que iluminava até os dias nublados. Sua casa, antiga e cheia de histórias, tinha pertencido à avó, conhecida por contar contos estranhos sobre fantasmas e segredos ocultos nas sombras. As paredes ecoavam memórias, mas um dia, enquanto explorava o sótão empoeirado, Daniel ouviu algo que fez seu coração disparar. Uma voz baixa e lamentosa, vinda de baixo do assoalho. "Ajude-me!" A voz suspeita sussurrou, como um sussurro sob o vento. O garoto ficou paralisado, a respiração acelerada. Ele se lançou em uma investigação. Algo o puxava, uma curiosidade quase insuportável, e ele decidiu cavar. Esperava encontrar objetos antigos ou talvez um tesouro escondido. Mas à medida que seu bastão se aprofundava na madeira desgastada, um cheiro de mofo e algo ainda mais insuportável se espalhou pelo ar. Lá, escondido sob o assoalho, havia uma caixa envelhecida. O coração de Daniel batia forte. Ele puxou a caixa e a abriu com cuidado. Dentro encontrou um diário, com páginas amareladas. Uma letra delicada e apressada se desenrolava, revelando segredos de sua família. Memórias esquecidas de pessoas que viveram em tempos sombrios e eventos macabros que moldaram a cidade. Uma ancestral, aparentemente ligada a rituais estranhos, era mencionada. As palavras dançavam diante de seus olhos e cada frase o enchia de um medo indescritível. Ao abrir mais, Daniel chamou sua melhor amiga Clara. Ela, com seu jeito destemido e espírito curioso, não hesitou em mergulhar naquela nova missão. Mas quanto mais investigavam, mais a atmosfera mudava. O ar parecia pesado, como se algo estivesse observando. A voz sob o assoalho cresceu em intensidade, transformando-se em um grito desesperado por ajuda. Sua fonte não era um simples eco do passado. Era um lamento de um espírito preso, uma alma atormentada em busca de libertação. As conversas entre eles eram repletas de dúvidas. Deveriam enfrentar o que o diário revelava? Daniel se debatia entre a lealdade à sua família e a urgência de revelar uma verdade que poderia quebrá-los. O medo tomou conta, mas a determinação de descobrir a verdade também. Um antigo segredo envolvia não apenas seus ancestrais, mas ele mesmo. Enquanto continuavam a escavar, Daniel encontrou um objeto familiar, um broche que sua avó usava com frequência. Calor e frio percorreram sua espinha. Seria possível que ela estivesse envolvida em algo além da compreensão humana? Que mistérios mais a casa escondia sob o chão? Com a adrenalina corrida e o coração acelerado, Daniel sentiu que a descoberta acabara de começar. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Daniel segurava aquele broche familiar, suas mãos tremiam, como se ele tivesse tocado uma corrente elétrica. Clara olhava para ele confusa. "O que foi?" perguntou, sua voz misturando curiosidade e preocupação. A atmosfera na sala era densa, como se o ar estivesse comprimindo o peito dos dois. "Isso era da minha avó", Daniel sussurrou. O diário em suas mãos parecia agora mais pesado, cheio de segredos que o espreitavam.
A voz lamentosa sob o assoalho aumentava a intensidade, transformando-se em um grito desesperado que parecia ecoar por toda a casa. Ajude-me! Ele se virou para Clara, um lampejo de decisão nos olhos. Precisamos descobrir a verdade. É isso que a voz quer. Mas antes que pudesse dizer mais, um estrondo interrompeu suas palavras. O assoalho sob eles tremeu, e 2 dos tábuas se soltam, revelando um buraco negro que parecia devorar a luz. Daniel, o que está acontecendo? Clara gritou, recuando um passo, mas a curiosidade do garoto era mais forte que o medo. Sem pensar, ele se agachou e olhou para o buraco. A escuridão o chamava, e ele não conseguia resistir. Com um gesto impulsivo, ele puxou Clara pela mão e os 2 se inclinaram juntos para olhar mais de perto. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mão macabra, magra e esquelética, emergiu do buraco, segurando uma feição grotesca de um rosto. Daniel parou. O quê? A adrenalina disparou em suas veias. Clara ficou paralisada, e a mão finalmente saiu do buraco, agarrando o broche que Daniel ainda segurava com força. A expressão da mão twistou, como se reconhecesse aquele objeto. Devolva-me o que é meu! A voz agora não era mais um sussurro, era visceral, penetrante. Daniel sentiu um frio profundo em sua espinha. E pertence a você? Ele gaguejou, olhando pela primeira vez para a figura que emergia da escuridão. Era uma mulher, com uma aparência assombrosa, como se tivesse vivido séculos sob a terra. Sim, minha vida, meu legado, ela gritou, sua voz ecoando como um lamento fúnebre. Daniel sentiu que o mundo, ao seu redor, começava a desmoronar. Quem é você? Ele gritou, mas a conexão entre eles parecia mais profunda do que apenas um estrondo. Era como se eles compartilhassem um vínculo secreto. Clara, por outro lado, começou a compreender a real situação. Espere, talvez ela esteja ligada aos rituais mencionados no diário. Sua voz estava mais alta, mas a tensão no ar quase a silenciava. Quando Daniel olhou para a mulher de novo, algo deu um clique em sua mente. As histórias de sua avó sobre fantasmas, segredos e rituais estavam se unindo, formando um quebra-cabeça aterrorizante. Você precisa me ajudar, a mulher sussurrou, os olhos tristes. Eu estou presa entre mundos, e a sua família é a chave. O impacto das palavras dela atingiu Daniel como uma onda. Ele olhou para Clara, seu coração acelerando. Uma sensação de traição começou a invadir seu peito. Daniel, o que isso significa para nós? Clara perguntou, a incerteza no olhar dela. Significa que nossa família pode ter feito algo horrível, algo que nem sonhamos, ele murmurou, a voz embargada. Nesse momento, a mulher sorriu, mas não era um sorriso caloroso, era uma expressão de triunfo. Se você não entender a verdade, seu destino será o mesmo que o meu. Com cada palavra, a tensão aumentava. Daniel sentia que tudo o que acreditava agora estava sendo desafiado. O buraco sob o assoalho parecia se abrir ainda mais, como se quisesse engoli-los. A mulher começou a retornar ao buraco, puxando o broche com força. A conexão entre eles se desfazia rapidamente. Não, espere! Daniel gritou, estendendo a mão, mas era tarde demais. Ela desapareceu na escuridão, levando consigo segredos que poderiam mudar tudo. Daniel! Clara gritou, puxando-o de volta. Ele estava em choque, a expressão de pavor estampada em seu rosto. Agora, tudo parecia diferente. Conhecimentos antigos, segredos de família e uma verdade que poderia destruir tudo. O que mais a casa guardava? Que destinos aguardava? O que realmente aconteceu com a mulher no buraco? Daniel se perguntou se ainda poderia confiar em sua própria história familiar. A única certeza que tinha era que a verdadeira jornada estava apenas começando.
Enquanto Daniel olhava para aquela escuridão, seu coração batia freneticamente. Ele sentia que a mulher tinha levado não só o broche, mas também um pedaço dele. A sala parecia girar, e tudo o que foi falado ecoava em sua mente. Você precisa me ajudar. Sua família é a chave. Clara estava tensa ao seu lado. Daniel, precisamos sair daqui, ela disse, puxando-o, mas ele não conseguia se mover. A vontade de entender o que estava acontecendo era maior que o medo. De repente, uma sombra se moveu atrás deles, e o ar ficou mais gelado. Daniel virou-se, olhos arregalados. Um dos quadros na parede começou a balançar, e uma corrente de ar frio atravessou a sala. O que mais essa casa poderia esconder? Ele pensou, sentindo que a terra sob seus pés estava viva. Clara sussurrou com voz trêmula. Daniel, olha! Ele não acreditou no que viu. A imagem de sua avó, bela e radiante, agora estava presa naquela sombra. Era como um reflexo distorcido dela, com um olhar vazio e um sorriso que não chegava aos olhos. Vovó? Daniel perguntou hesitante. Mas o eco de sua voz parecia distante. Aquela figura então sorriu ainda mais, e um frio inexplicável tomou conta de seu corpo. A figura falou, mas a voz era um sussurro íntimo e ameaçador, como se intimamente estivesse conectada à mulher que eles tinham visto. Você, Daniel, você nunca soube a verdade. Não pode escapar do que está destinado a você. Sua avó dissera isso? O garoto sentiu o coração gelar. Ele se despedaçava com a ideia de que a sua querida vovó poderia ser parte de um pesadelo. Clara, você acha que isso é real? Sua voz estava baixa, suplicante. Era como se o mundo estivesse se desencadeando ao seu redor, destroçando suas certezas. Clara arqueou as sobrancelhas. Seja lá quem ela for, não é a sua avó. Não pode ser. Mas Daniel, confuso, não sabia mais em quem confiar. A verdade começou a desmoronar e uma raiva crescente queimava dentro dele. Por que você me abandonou? Gritou para a figura. Se você é realmente minha avó, por que está aqui, presa em um lugar como esse? A figura sorriu, mas agora era um sorriso cruel. Porque você é igual a mim. A sua família não é apenas história. Somos parte do que fizemos. Você é a continuação do que começamos. E com essas palavras, semelhante aos ecos de um pesadelo, as luzes começaram a piscar. O quarto encheu-se de um ruído ensurdecedor, como se um tornado estivesse se formando dentro da casa. Daniel e Clara foram lançados para trás, cobrindo os ouvidos. Então, uma verdadeira força saiu do buraco, puxando objetos e sombras, como se tudo estivesse atrapalhando a realidade. O diário voou das mãos de Daniel, as páginas abertas, mostrando a horrorosa verdade de sua linhagem. Clara gritou, aterrorizada. E então, em meio à confusão, uma nova realidade se formou bem diante deles. Daniel viu, como que em câmera lenta, a mulher emergindo novamente da escuridão, desta vez com um rosto que ele reconhecia. Você é filha dela? Clara olhou horrorizada, compreendendo. Dan, é a sua mãe. O choque o atingiu como uma onda. Tudo o que ele pensara sobre o seu passado, sua avó, tudo estava se desvencilhando em um mosaico macabro. E a mulher, com o olhar penetrante, piscou para ele, o mesmo sorriso cruel ainda em sua face. Venha, filho, o legado não pode acabar aqui. O ar estava denso. Daniel estava paralisado. Agora ele não apenas lutava com a dor da descoberta, mas também com o peso de um sobrenome que estava além do que imaginara. As conexões se entrelaçavam, revelando segredos familiares emaranhados em mentiras.
O que mais essa família havia escondido? Que poder ele realmente possuiu? Com um grito silencioso em seu coração, Daniel se virou para Clara. Mas o que ele encontraria ao seu lado? A verdade era mais aterrorizante do que qualquer fantasia que a casa pudesse oferecer. Ele percebeu que, independentemente do que acontecesse a seguir, nada seria como antes. E com isso, ele sabia que aquela história estava longe do fim. Enquanto Daniel olhava para aquela escuridão, seu coração batia freneticamente. Ele sentia que a mulher tinha levado não só o broche, mas também um pedaço dele. A sala parecia girar, e tudo o que foi falado ecoava em sua mente. Você precisa me ajudar. Sua família é a chave. Clara estava tensa ao seu lado. Daniel, precisamos sair daqui, ela disse, puxando-o, mas ele não conseguia se mover. A vontade de entender o que estava acontecendo era maior que o medo. De repente, uma sombra se moveu atrás deles, e o ar ficou mais gelado. Daniel virou-se, olhos arregalados. Um dos quadros na parede começou a balançar, e uma corrente de ar frio atravessou a sala. Que mais essa casa poderia esconder? Ele pensou, sentindo que a terra sob seus pés estava viva. Clara sussurrou com voz trêmula. Daniel, olha! Ele não acreditou no que viu. A imagem de sua avó, bela e radiante, agora estava presa naquela sombra. Era como um reflexo distorcido dela, com um olhar vazio e um sorriso que não chegava aos olhos. Vovó? Daniel perguntou hesitante, mas o eco de sua voz parecia distante. Aquela figura então sorriu ainda mais, e um frio inexplicável tomou conta de seu corpo. A figura falou, mas a voz era um sussurro íntimo e ameaçador, como se intimamente estivesse conectada à mulher que eles tinham visto. Você, Daniel, você nunca soube a verdade. Não pode escapar do que está destinado a você. Sua avó dissera isso. O garoto sentiu o coração gelar. Ele se despedaçava com a ideia de que a sua querida vovó poderia ser parte de um pesadelo. Clara, você acha que isso é real? Sua voz estava baixa, suplicante. Era como se o mundo estivesse se desencadeando ao seu redor, destroçando suas certezas. Clara arqueou as sobrancelhas. Seja lá quem ela for, não é a sua avó. Não pode ser. Mas Daniel, confuso, não sabia mais em quem confiar. A verdade começou a desmoronar, e uma raiva crescente queimava dentro dele. Por que você me abandonou? Gritou para a figura. Se você é realmente minha avó, por que está aqui, presa em um lugar como esse? A figura sorriu, mas agora era um sorriso cruel. Porque você é igual a mim. A sua família não é apenas história. Somos parte do que fizemos. Você é a continuação do que começamos. E com essas palavras, semelhante aos ecos de um pesadelo, as luzes começaram a piscar. O quarto encheu-se de um ruído ensurdecedor, como se um tornado estivesse se formando dentro da casa. Daniel e Clara foram lançados para trás, cobrindo os ouvidos. Então, uma verdadeira força saiu do buraco, puxando objetos e sombras. Como se tudo estivesse atrapalhando a realidade. O diário voou das mãos de Daniel, as páginas abertas, mostrando a horrorosa verdade de sua linhagem. Clara gritou, aterrorizada, e então, em meio à confusão, uma nova realidade se formou, bem diante deles. Daniel viu, como que em câmera lenta, a mulher emergindo novamente da escuridão, desta vez, com um rosto que ele reconhecia. Você é filha dela? Clara olhou horrorizada, compreendendo. Dan, é a sua mãe. O choque o atingiu como uma onda. Tudo o que ele pensara sobre o seu passado, sua avó, tudo estava se desvencilhando em um mosaico macabro. E a mulher, com um olhar penetrante, piscou para ele, o mesmo sorriso cruel ainda em sua face. Venha, filho. O legado não pode acabar aqui. Nesse momento, algo bizarro aconteceu.
A figura começou a se transformar, suas feições mudando, até que Daniel percebeu que estava vendo um rosto familiar, mas não o que esperava. Era o rosto de sua mãe. Ele mal havia processado isso quando um som devastador ecoou. A casa tremeu e do chão começaram a emergir imagens. Na escuridão, rostos familiares surgiram. Não apenas o de sua mãe, mas também de seus tios e até mesmo de sua avó mais velha. Não, Daniel gritou, seu coração se acelerando. O que está acontecendo? As figuras estavam presas, como se fossem silhuetas em uma densa bruma, e cada uma delas tinha um olhar triste, um apelo silencioso. Precisamos de você, a voz de sua mãe soou outra vez, agora misturada com as de outros. Você é a única esperança. Clara, com a respiração ofegante, disse: Daniel, isso é uma armadilha. Eles precisam de você para algo. Não, eles são a minha família. Ele sentia a dor distorcida do amor e do medo. No entanto, uma parte dele compreendia a gravidade do que estava diante de seus olhos. E então, como um calmante em uma tempestade, a luz voltou a brilhar brevemente e no centro da sala surgiu uma caixa antiga, como um baú de tesouros. Daniel estendeu a mão, a curiosidade mais forte que o medo. O que está dentro? Ele sussurrou. Clara estava em pânico, segurando seu braço. Daniel, não! Mas era tarde demais. Ao abrir a caixa, uma onda de energia percorreu a sala. Tudo parecia vibrar, as imagens das sombras de sua família se intensificando, até que uma luz branca ofuscante explodiu. E então, silêncio. Quando Daniel e Clara abriram os olhos, estavam em um lugar diferente. Um campo vasto e sombrio. Árvores retorcidas se erguiam em cada direção. Mas mais chocante ainda, estavam cercados por aqueles que seriam seus parentes. Não só seus vivos, mas também aqueles que tinha certeza que estavam mortos. Olharam para trás e, para seu horror, as sombras que antes foram sua família agora estavam unidas, formando uma linha. No entanto, quando Daniel olhou mais de perto, viu algo mais. Seus olhares não eram de esperança, mas de profundo desespero. A bolsa de suas memórias e segredos estava se quebrando, e todos eles estavam ali, esperando por algo ou alguém. Daniel, Clara disse, sua voz trêmula. Ele sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. O que isso significa para nós? O que estamos fazendo aqui? Era uma pergunta que ecoava em sua mente. Que destino o aguardava? Daniel percebeu, naquela fração do segundo, que estava a um passo de descobrir um segredo que mudaria tudo, e que, de alguma forma, tudo isso estava ligado a ele e a uma escolha que estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Enquanto Daniel olhava ao redor, os rostos familiares cercavam-no, e um frio intenso se espalhou por seu corpo. Aqueles eram os rostos dos que amava e dos que temia. Clara, ao seu lado, tremia. O que está acontecendo? Perguntou, a voz quase um sussurro. Então, algo bizarro aconteceu. Sua avó, com aquele sorriso distorcido e o olhar vazio, deu um passo à frente. Você, Daniel, tem um papel a desempenhar. Dela era um eco sinistro, misturado com as palavras de sua mãe, que não paravam de reverberar em sua mente. Daniel franziu a testa, a confusão se acumulando. Papel? Que papel? Era como se tudo girasse ao seu redor. O campo sombrio e aqueles rostos tristes estavam começando a ficar muito reais, muito ameaçadores. Precisamos de você. Você é a única esperança para quebrar a maldição da nossa família, disse uma voz que ele reconheceu como de um tio, também cercado por aquelas sombras. As palavras balançaram dentro dele como um sino tocando. Que maldição? O que eles haviam feito? As sombras avançaram,
formando um círculo apertado. O coração de Daniel batia como um tambor, preso entre o desejo de saber e o medo do que poderia descobrir. Mas antes que pudesse questionar mais a fundo, uma comitiva de figuras começou a emergir do chão, envoltas em uma névoa espessa. Entre elas, uma figura familiar que lhe gelou o sangue. Daniel. A voz carregava um peso familiar e, ao mesmo tempo, assustador. Era sua mãe. Eu voltei para te ajudar. Daniel piscou, seus pensamentos se embaralhando. Ele não a via há anos. O que ela estava fazendo lá? Você nunca deve ter vindo para cá. Você precisa sair. Clara gritou, mas sua voz se perdeu na tempestade de emoções. Ele sentia seu peito apertar, um nó na garganta. Por que você foi embora? Ele perguntou, buscando os olhos dela. O que mais ele não sabia? A expressão de sua mãe mudava, e ele viu uma luta interna por trás de sua dor. Eu não queria, não pude. Havia coisas que você não poderia saber. Mas então, antes que a verdade pudesse sair, um estrondo ecoou por todo o campo. A terra pareceu tremer à medida. E uma rachadura se abria sob os pés deles. As sombras, antes parecendo cálidas, tornaram-se ameaçadoras, e a luz se desviou. Daniel se agarrou a Clara, que estava em choque. O que está acontecendo? As figuras tornaram-se frenéticas, movimentos de desespero e medo. Sua mãe foi sugada pela fissura, a mão dela se estendendo para trás em um gesto de súplica. Daniel, não confie em ninguém. A verdade é mais sombria do que você imagina. O grito dela morreu quando a rachadura se fechou e a luz que a acompanhava desapareceu. Uma calma pesada caiu sobre o campo, enquanto os rostos familiares agora estavam esmaecidos, olhando para ele com uma tristeza profunda. Você é a encarnação do erro da nossa linhagem. Daniel, o que nós fizemos, você deve corrigir. Disse uma voz sussurrante, enquanto seu coração explodia com cada palavra. E então tudo começou a fazer sentido. O peso do legado, os segredos, a sinistra atração da casa que o acolhera. Ele não era apenas o espectador. Ele era o protagonista, a chave para tudo. Mas agora, uma pergunta se formou em sua mente. E se minha mãe não é quem eu realmente pensei que ela era? O medo crescia. E ao se virar para Clara, ele percebeu que algo sobre ela havia mudado. Os olhos dela brilharam com um tipo de entendimento que antes não estava ali. Ela estava escondendo algo. Daniel, a voz dela tinha um tom estranho. Eu precisava contar. Há algo em você que me chama. O vazio se expandiu entre eles. Oh, que ela sabia? Por que, de repente, Clara parecia estar em sintonia com tudo isso? O campo e a verdade obscura de sua linhagem inchavam ao seu redor, enquanto Daniel lutava contra o medo e as desconfianças. E assim, ainda imerso no caos, ele decidiu descobrir tudo. O que mais sua família havia escondido? Que poder ele realmente possuía? E mais importante, quem realmente era Clara? Ele estava prestes a descobrir a verdade que mudaria sua vida para sempre. Mas o que mais estava prestes a emergir das sombras? Daniel olhou ao redor, o ar pesado com a presença de suas sombras familiares. Os rostos desesperados, misturados com o medo, estavam a poucos passos dele. Clara tremia ao seu lado, a expressão de pavor congelada em seu rosto. O que está acontecendo? Ela sussurrou, sem conseguir desviar o olhar daquelas figuras distorcidas, como se um mistério profundo estivesse prestes a ser revelado. Então, sua avó, com a aparência vazia e o sorriso cruel, deu um passo à frente. Você, Daniel, tem um papel a desempenhar. A familiaridade nas palavras dela o deixou inquieto. O campo opressivo parecia pulsar ao seu redor. Um papel? Que papel? Sua voz ecoou na escuridão. Precisamos de você. Você é a única esperança para quebrar a maldição da nossa família, disse um tio,
sua imagem desbotada misturando-se às sombras. As palavras cortaram Daniel como uma lâmina. O que eles haviam feito? O peso de segredos ancestrais parecia sufocá-lo. Uma correria desenfreada tomou conta do campo. As sombras se contorciam, como se estivessem se preparando para algo terrível. Daniel olhou para Clara, seus corações batendo em uníssono. Ele sentia a dúvida arranhando sua mente. Havia algo a mais, algo prestes a acontecer. E foi quando ouviu um grito, um eco que reverberou tão profundo que fez a terra tremer. Daniel! A voz de sua mãe ecoou entre os ventos. Ele ficou paralisado. Mãe! Ele gritou, mas não houve resposta. Apenas murmúrios e sussurros imortais. A terra sob seus pés começou a fissurar, uma rachadura se formando como um abismo, engolindo tudo ao seu redor. As sombras, pálidas e angustiadas, estavam presas naquelas rachaduras, puxadas cada vez mais para baixo. O desespero tomou conta dele. Não, mãe! Naquele momento o caos se intensificou e algo chocante surgiu. Das profundezas, uma figura emerge. Uma imagem nítida da mulher que havia desaparecido. Mas, ao se aproximar, Daniel sentiu seu coração parar. Aquilo não era sua mãe. Não era. Era Clara. A mesma aparência familiar, mas com um olhar fixo e frio. Uma expressão de determinação que ele nunca tinha visto antes. Eu sou ela, Clara disse, a voz dela ressoando com poder. O mundo ao redor desapareceu em um borrão. As sombras pararam, encarando-a com respeito. Ou seria medo. Eu sou o que fomos e o que iremos nos tornar. Daniel ficou em choque. Tudo fez sentido, mas também não. Ele não podia acreditar. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, um misto de desconfiança e amor. Como Clara poderia ser uma parte desse pesadelo? Daniel, sua família, não era quem você pensava que era. E eu também não sou. As palavras dela ecoaram como aço em seus ouvidos. Você não está aqui por acaso. Nós somos ligados por muito mais do que você imagina. As visões de sua mãe e avó birbulhavam em sua mente. As histórias sobre rituais, fantasmas e tradições. Clara fechou os olhos, concentrando-se. A verdade é sombria. Você e eu somos mais do que apenas amigos. Somos a chave para quebrar esse ciclo. A tensão cresceu, e a surdez da revelação o envolveu. O que você está dizendo, Clara? O que somos? A pergunta escapou de seus lábios, mas no fundo ele já sabia. Antes que pudesse processar plenamente, um brilho ofuscante surgiu ao redor de Clara, envolvendo-a como uma aura viva. As sombras, antes aterrorizantes, agora eram como espectros a seu comando. Daniel sentiu um calafrio descer por sua coluna. Clara, o que você está fazendo? A gritaria de seu coração ecoou através do vazio. Daniel, eu sou a verdade que você buscava. Nossa família não só guardava segredos, ela também se perdeu no tempo, perdendo a essência que somos. As palavras dela foram um rugido, poderoso e libertador. E com isso, um novo burburinho começou. As figuras ao redor começaram a sussurrar, seus olhares agora se voltando para Clara com um misto de adoração e fúria. Daniel se sentiu ser puxado para trás, preso em um jogo que nunca entendia. O que estava acontecendo? As sombras estavam mudando, transformando-se em entidades que clamavam por atenção. O que mais? Você não me contou? A pergunta brotou desesperadamente dos lábios de Daniel. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, o chão sob ele se partiu novamente, e um rugido ensurdecedor irrompeu da terra. Um novo abismo se formou. No instante em que Clara movia a mão, Daniel viu seus rostos familiares distorcidos em sorrisos, misturados com lágrimas e dor. Você será a chave, Daniel.
mas escolha sabiamente. E nesse momento, estavam mais próximas do que nunca. Enquanto Daniel olhava ao redor, os rostos familiares cercavam-no, e um frio intenso se espalhou por seu corpo. Aqueles eram os rostos dos que amava e dos que temia. Clara ao seu lado tremia. — O que está acontecendo? Perguntou, a voz quase um sussurro. Então, algo bizarro aconteceu. Sua avó, com aquele sorriso distorcido e o olhar vazio, deu um passo à frente. — Você, Daniel, tem um papel a desempenhar. A familiaridade nas palavras dela o deixou inquieto. O campo opressivo parecia pulsar ao seu redor. — Um papel? Que papel? Sua voz ecoou na escuridão. — Precisamos de você. Você é a única esperança para quebrar a maldição da nossa família, disse um tio, sua imagem desbotada misturando-se às sombras. As palavras cortaram Daniel. Como uma lâmina. O que eles haviam feito, o peso de segredos ancestrais parecia sufocá-lo. Uma correria desenfreada tomou conta do campo. As sombras se contorciam, como se estivessem se preparando para algo terrível. Daniel olhou para Clara, seus corações batendo em uníssono. Ele sentia a dúvida arranhando sua mente. Havia algo a mais, algo prestes a acontecer. E foi quando ouviu um grito, um eco que reverberou tão profundo que fez a terra tremer. Daniel, a voz de sua mãe ecoou entre os ventos. Ele ficou paralisado. — Mãe! Ele gritou, mas não houve resposta. Apenas murmúrios e sussurros imortais. A terra sob seus pés começou a fissurar, uma rachadura se formando como um abismo, engolindo tudo ao seu redor. As sombras, pálidas e angustiadas, estavam presas naquelas rachaduras, puxadas cada vez mais para baixo. O desespero tomou conta dele. — Não, mãe! Naquele momento, o caos se intensificou e algo chocante surgiu. Das profundezas, uma figura emerge, uma imagem nítida da mulher que havia desaparecido. Mas ao se aproximar, Daniel sentiu seu coração parar. Aquilo não era sua mãe. Não era. Era Clara. A mesma aparência familiar, mas com um olhar fixo e frio. Uma expressão de determinação que ele nunca tinha visto antes. — Eu sou ela, Clara disse, a voz dela ressoando com poder. O mundo ao redor desapareceu em um borrão. As sombras pararam, encarando-a com respeito. Ou seria medo? — Eu sou o que fomos e o que iremos nos tornar. Daniel ficou em choque. Tudo fez sentido, mas também não. Ele não podia acreditar. — O que você quer dizer com isso? A pergunta escapou de seus lábios, mas no fundo ele já sabia. Antes que pudesse processar plenamente, um brilho ofuscante surgiu ao redor de Clara, envolvendo-a como uma aura viva. As sombras, antes aterrorizantes, agora eram como espectros a seu comando. Daniel sentiu um calafrio descer por sua coluna. — Clara, o que você está fazendo? A gritaria de seu coração ecoou através do vazio. — Daniel, eu sou a verdade que você buscava. Nossa família não só guardava segredos, ela também se perdeu no tempo, perdendo a essência que somos. As palavras dela foram um rugido, poderoso e libertador. E com isso, um novo burburinho começou. As figuras ao redor começaram a sussurrar, seus olhares agora se voltando para Clara com um misto de adoração e fúria. Daniel se sentiu ser puxado para trás, preso em um jogo que nunca entendia. O que estava acontecendo? As sombras estavam mudando, transformando-se em entidades que clamavam por atenção. — O que mais você não me contou? A pergunta brotou desesperadamente dos lábios de Daniel. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, o chão sob ele se partiu novamente, e um rugido ensurdecedor irrompeu da terra. Um novo abismo se formou. No instante em que Clara movia a mão,
Daniel viu seus rostos familiares distorcidos em sorrisos, misturados com lágrimas e dor. Você será a chave, Daniel, mas escolha sabiamente. E nesse momento, o mundo se transformou em um furacão de sentimentos, revelações e consequências. O que mais aquela verdade carregava? O que Clara estava prestes a fazer? Ele percebeu naquele instante que tudo havia mudado. E agora, o que lhe restava era uma escolha que fazia o coração acelerar de medo e expectativa. Mas então, um grito cortou o ar. Clara arqueou a sobrancelha, olhando para algo atrás de Daniel. Ele virou-se e seus olhos se arregalaram. Aquilo era inimaginável. Uma figura emergiu das sombras, um rosto que ele conhecia bem demais. Sua mãe, mas diferente. Seus cabelos escuros, sua aparência saudável. Toda sua essência irradiava uma luz fria e opressiva. Não, você deveria estar morta, Daniel gritou, incapaz de lidar com a revelação. Ele recordou a dor de sua perda, a tristeza que a acompanhara. Mas agora, ela estava ali, em pé, com um sorriso. Você nunca acreditou que eu me fui, não é? A voz dela soava distante, um eco do que um dia fora familiar, mas tragicamente transformado. Os rostos familiares ao redor começaram a se contorcer em horror. Não, Daniel, cuidado! Clara gritou, mas era tarde demais. Sua mãe deslizou pelas sombras, estendendo a mão em direção a ele. Você pertence a mim, Daniel. Sempre pertenceu. O campo tremeu novamente. As sombras começaram a se agitar, e todo o vínculo que existia entre ele e Clara se partiu como vidro. O olhar de Daniel foi tomado por uma confusão devastadora. Você está certa, Clara. O que isso significa? Por que ela está aqui? O que ela quer de mim? Daniel, Clara gritou. Não, não a escute. Ela quer te controlar. Mas a mão de sua mãe agora estava ao alcance. E o coração de Daniel estava entre a escuridão e a luz, entre o que amava e o que temia. A decisão que ele estava prestes a tomar mudaria tudo. Mas o que restava do seu mundo se desvanecia aos poucos. A cada batida de seu coração, ele se via mais perto da beira do abismo. E essa escolha testaria não apenas o que ele sabia, mas quem ele realmente era. Daniel olhou ao redor. As sombras familiares cercavam-no como predadores a um alvo. O frio intenso se espalhou por seu corpo. Aqueles rostos, que um dia foram amorosos e calorosos, agora eram um labirinto de desespero. Clara, ao seu lado, tremia visivelmente, sua voz quase um sussurro. O que está acontecendo? A avó de Daniel, com aquele sorriso distorcido e o olhar vazio, avançou. Você, Daniel, tem um papel a desempenhar. As palavras a deixaram inquieto. O campo opressivo pulsava ao redor deles. Um papel? Que papel? A voz dele ecoou na escuridão, quase implorando por respostas. Precisamos de você. Você é a única esperança para quebrar a maldição da nossa família, disse um tio, sua imagem distorcida e mesclada às sombras. As palavras atravessaram Daniel como uma lâmina, fazendo-o tremer. O que eles haviam feito? O peso de segredos ancestrais parecia sufocá-lo. O calafrio de terror se intensificou. O que maldição! O que vocês fizeram? A confusão agia como um trovão em sua mente. Esse sentimento de querer entender virou uma explosão de urgência. Então, de repente, tudo mudou. Daniel sentiu uma leve vibração no chão. Algo se movia, uma energia poderosa surgindo da terra. E foi quando ouviu um grito. Daniel! A voz de sua mãe ecoou com uma força inesperada. Ele ficou paralisado, seus pés grudados no chão. Mãe! Ele gritou. Realmente, Daniel. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo um eco distorcido. Quem é você?
O que aconteceu com a minha mãe? Ele estava em choque. A figura aproximou-se, e na essência do que ele viu, percebeu que não era apenas sua mãe. Era uma parte dela. E com isso, uma lembrança gelou seu sangue. Você sempre foi especial, Daniel. O que você pensou ser sua vida normal era um engano. Seu destino é muito maior do que imagina. Um silêncio profundo tomou conta da cena. As sombras ao redor pararam, como se soubessem que algo monumental estava prestes a se revelar. Clara o puxou, mas ele não conseguia desgrudar os olhos daquela mulher. Você não é minha mãe. Nenhum de vocês é. O que querem de mim? A dúvida queimava em seu coração. E respondendo à sua pergunta, a mulher sorriu de maneira cruel e divertida. Você quer saber a verdade? E então, com um movimento rápido, ela estendeu a mão. Uma luz ofuscante surgiu, envolvendo tudo ao redor deles em um brilho que ofuscava. Cada sombra, cada figura familiar começou a se desvanecer, e as vozes eram apenas ecos distantes. Você não faz ideia do que sua família fez. Segredos escondidos, mentiras. Você é a chave para tudo. Nesse instante, a luz desabou, e as figuras que antes estavam ali se dispersaram em um turbilhão de sombras. O chão sob ele se partiu novamente, e a transformação assentava. Daniel percebeu que as sombras estavam agora se reunindo em torno dele. Clara olhava, confusa e com medo, enquanto a forma sombria da mulher se dissipava no ar. Então, uma verdade bombástica surgiu em sua mente, cortando como um punhal. Você é parte dela! Ele gritou para Clara, sua expressão transbordando incredulidade. Não, Daniel, não! Mas não havia tempo. A conexão entre eles se desfez como um fio, e a verdade aterrorizante começou a brotar. Clara não era apenas amiga, mas sim parte desse jogo. O campo ao redor começava a se desfazer, fazendo-o duvidar da própria realidade. Daniel, não a escute. A verdade é mais sombria do que você imagina. O eco da voz de sua mãe o seguia enquanto tudo o que ele conhecia começava a se desintegrar. A única coisa que ele se agarrava era a necessidade de descobrir a verdade. Ele olhou para Clara, com lágrimas nos olhos e um nó na garganta. O que você escondeu de mim? O que somos nós? Mas o que ele não sabia era que a revelação que estava prestes a seguir mudaria o curso de tudo. A linha entre os bons e os maus havia se apagado, e a própria essência do que ele conhecia estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas, deixando apenas incertezas e uma única pergunta pairando no ar. Quem realmente eram eles? Daniel olhou ao redor. As sombras familiares cercavam-no como predadores a um alvo. O frio intenso se espalhou por seu corpo. Aqueles rostos, que um dia foram amorosos e calorosos, agora eram um labirinto de desespero. Clara, ao seu lado, tremia visivelmente, sua voz quase um sussurro. O que está acontecendo? A avó de Daniel, com aquele sorriso distorcido e o olhar vazio, avançou. Você, Daniel, tem um papel a desempenhar. As palavras a deixaram inquieto. O campo opressivo pulsava ao redor deles. Um papel? Que papel? A voz dele ecoou na escuridão, quase implorando por respostas. Precisamos de você. Você é a única esperança para quebrar a maldição da nossa família, disse um tio, sua imagem distorcida e mesclada às sombras. As palavras atravessaram Daniel como uma lâmina, fazendo-o tremer. O que eles haviam feito? O peso de segredos ancestrais parecia sufocá-lo. O calafrio de terror se intensificou. O que maldição? O que vocês fizeram? A confusão agia como um trovão em sua mente. Esse sentimento de querer entender virou uma explosão de urgência. Então, de repente, tudo mudou. Daniel sentiu uma leve vibração no chão.
Algo se movia, uma energia poderosa surgindo da terra. E foi quando ouviu um grito. Daniel! A voz de sua mãe ecoou com uma força inesperada. Ele ficou paralisado, seus pés grudados no chão. Mãe! Ele gritou, mas a resposta não veio. Apenas murmúrios distantes, como um lamento de almas perdidas. A terra sob seus pés começou a fissurar. Uma rachadura profunda se formou, engolindo tudo ao redor. As sombras, agora pálidas e angustiosas, pareciam ser puxadas para baixo, enquanto Daniel gritava: Não! Mãe! Mas então algo chocante aconteceu. Uma figura emergiu da fissura, e Daniel quase desmaiou. Era uma mulher, alta e imponente. Seu rosto era idêntico ao da mãe dele, mas havia algo grotesco, uma mistura de sombras e luz. Você não me conhece realmente, Daniel. A voz era familiar, mas ao mesmo tempo um eco distorcido. Quem é você? O que aconteceu com a minha mãe? Ele estava em choque. A figura aproximou-se, e na essência do que ele viu, percebeu que não era apenas sua mãe. Era uma parte dela. E com isso, uma lembrança gelou seu sangue. Você sempre foi especial, Daniel. O que você pensou ser sua vida normal era um engano. Seu destino é muito maior do que imagina. Um silêncio profundo tomou conta da cena. As sombras ao redor pararam, como se soubessem que algo monumental estava prestes a se revelar. Clara o puxou, mas ele não conseguia desgrudar os olhos daquela mulher. Você não é minha mãe. Nenhum de vocês é. O que querem de mim? A dúvida queimava em seu coração. E respondendo à sua pergunta, a mulher sorriu de maneira cruel e divertida. Você quer saber a verdade? E então, com um movimento rápido, ela estendeu a mão. Uma luz ofuscante surgiu, envolvendo tudo ao redor deles em um brilho que ofuscava. Cada sombra, cada figura familiar começou a se desvanecer, e as vozes eram apenas ecos distantes. Você não faz ideia do que sua família fez. Segredos escondidos, mentiras. Você é a chave para tudo. Nesse instante, a luz desabou, e as figuras que antes estavam ali se dispersaram em um turbilhão de sombras. O chão sob ele se partiu novamente, e a paisagem mudou para um lugar escuro e vazio. Mãe, Clara, o desespero o invadiu. Mas enquanto a poeira da transformação assentava, Daniel percebeu que as sombras estavam agora se reunindo em torno dele. Clara olhava, confusa e com medo, enquanto a forma sombria da mulher se dissipava no ar. Então, uma verdade bombástica surgiu em sua mente, cortando como um punhal. Você é parte dela, ele gritou para Clara, sua expressão transbordando incredulidade. Não, Daniel, não! Mas não havia tempo. A conexão entre eles se desfez como um fio, e a verdade aterrorizante começou a brotar. Clara não era apenas amiga, mas sim parte desse jogo. O campo ao redor começava a se desfazer, fazendo-o duvidar da própria realidade. Daniel, não escute. A verdade é mais sombria do que você imagina. O eco da voz de sua mãe o seguia enquanto tudo o que ele conhecia começava a se desintegrar. A única coisa a que ele se agarrava era a necessidade de descobrir a verdade. Ele olhou para Clara, com lágrimas nos olhos e um nó na garganta. O que você escondeu de mim? O que somos nós? Mas o que ele não sabia era que a revelação que estava prestes a seguir mudaria o curso de tudo. A linha entre os bons e os maus havia se apagado, e a própria essência do que ele conhecia estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas, deixando apenas incertezas e uma única pergunta pairando no ar. Quem realmente eram eles? Naquele dia ensolarado, tudo parecia diferente. As cores do céu se misturavam num azul profundo, mas o coração de Beatriz pulsava com uma tempestade. Ela olhou para o velho parque onde tudo começou,
Foi lá que ela se encontrou com Pedro pela primeira vez, onde sorrisos se transformaram em segredos e promessas. Mas agora a verdade estava exposta e a dor era palpável. Você sabia? Perguntou Beatriz, a voz quase um sussurro. A raiva e a tristeza dançavam em seus olhos, enquanto ela encarava Pedro, que parecia um boneco de madeira, paralisado pela culpa. Eles haviam lutado contra tantos desafios juntos, mas a traição havia rompido o tecido da confiança entre eles. Eu não queria que fosse assim. Pedro começou a se justificar, mas não havia mais palavras que pudessem consertar o que estava quebrado. O nó na garganta de Beatriz aumentava. O vento soprava, levando consigo os últimos vestígios de esperança. Você me prometeu que sempre seria honesto. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, e ela sentiu o peso daquela dor. O que era um amor tão forte agora se tornava um campo de batalha. Os outros, amigos e conhecidos, observavam à distância. Seus olhares inquietos e murmúrios silenciosos ecoando ao redor como um coro trágico. E então houve um silêncio. O tipo de silêncio que grita. Beatriz respirou fundo, como se estivesse liberando tudo o que guardara durante meses. Título final para nós, Pedro. Não dá mais. As palavras caírem como pedras. Ele a olhou tentando encontrar um fio de esperança. Mas o desespero em seus olhos só fez o clima ficar ainda mais denso. Eu vou mudar, disse ele rapidamente. Sua voz tremeu. Mas a determinação dela era clara. Não há como voltar. O que foi quebrado não se repara assim. Você precisa entender isso. E com isso, ela virou as costas e começou a andar. Cada passo soava como uma batida de um tambor distante. As pessoas à sua volta começaram a se dispersar, mas uma sombra se aproximou. Era Raquel, sua melhor amiga, a única que havia estado ao lado dela em todos os momentos. Você tá bem? Ela perguntou, mas a dor no olhar dizia tudo. Beatriz apenas acenou e Raquel tomou sua mão. Vamos, precisamos conversar, disse Raquel, puxando Beatriz para longe do tumulto. Elas sentaram em um banco e por alguns minutos tudo ficou em silêncio. Mas mesmo na quietude, Beatriz sentia a confusão se dissipar lentamente. Uma nova determinação começou a brotar dentro dela. Preciso ser forte, Raquel, por mim mesma. O olhar de Raquel brilhava de admiração. Às vezes, a força vem do lugar mais inesperado. Um grupo de pessoas começou a se reunir ao redor, e o burburinho era intenso, mas os olhares eram encorajadores. E assim, numa virada que ninguém esperava, Beatriz se levantou. Eu não vou deixar que isso me quebre. Essa não é o fim. É só um novo começo. A energia ao seu redor parecia pulsar, como se as pessoas finalmente entendessem. Mas onde tudo isso a levaria? Beatriz olhou para o horizonte, cheia de perguntas. O que viria a seguir? O futuro era um enigma ainda por resolver, e mesmo assim uma nova esperança começava a florescer. E enquanto o sol se punha, uma certeza veemente preenchia o ar. Essa história estava longe de terminar. Aproveite para dar o seu apoio. Se você gostou do desfecho, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. É o momento exato de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.